Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, a todos que estão também conectados pela internet, que estão nos assistindo, que Deus possa ricamente abençoar a cada um, cada família que está conectada, né? A partir de hoje já teve culto feito ao vivo e a partir de hoje então será sempre ao vivo. Então aos que estão nos assistindo sempre terão algo de Deus para ouvir em suas casas, seus lares, e cremos que Deus grandes coisas fará, né? Amém? Então hoje é um culto de oração, na quarta-feira sempre o culto de oração, mas nós vamos cantar os 3 hinos, e aí o pastor Darcy trará uma palavra, sempre será nesta linha, né? Vamos ler os Salmos 34, uma parte dele, para nós darmos início então. E que esse culto possa ser uma bênção para aqueles que estiverem nos assistindo, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Pai Santo e Eterno e Salvador Jesus, como é bom, Senhor, estar em Tua presença, em Tua casa, ó Pai. E temos lido a Tua palavra, na qual o salmista Davi disse que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temam, e Ele o livra de todo mal. E o Senhor tem nos livrado, ó Pai, de todas as coisas, de toda a enfermidade. O Senhor tem livrado de espíritos errados, espíritos contrários, ó Pai. O Senhor tem nos conduzido através de Sua palavra. Por isso nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, ó Pai, e agradecido por este momento que viemos em Tua casa. Pai, também aqueles que estão na conexão, ó Pai, possam eles receber uma palavra, Senhor, de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, ó Pai, para continuar nesta caminhada, Senhor. Pai, abençoa Teu povo, Tua igreja, a cada um, Senhor, que ouvirão estas palavras, que assistiram esses cultos, ó Pai, possam eles ser ricamente abençoados pelo Senhor. Pai, continua conosco, toma controle, Senhor, deste ambiente, nos hinos que vamos cantar, ó Pai, e na pregação de Tua palavra. Ajuda-nos e guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode tomar os lugares, irmãos? Vamos cantar um hino bem conhecido, né? 332. Aquele que ama depressa perdoa. Aleluias. Está em mim. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel,
e o lar de quem ama é um perfeito do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro. Aleluia. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é um perfeito jardim. Amém? Aleluias. Graças a Deus, né? O teu lar é um perfeito jardim? Se você estiver em harmonia com Deus, né? Ele é um perfeito jardim. Aleluias. Vamos cantar mais um, 179. Quantos estão aguardando a volta do Senhor? Aleluias. Então vamos cantar Maranata. E Ele está próximo a vir, né? (179) do nosso inário. Aguardando a volta do Senhor, em prontidão está. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de Deus breve baterá. Maranata, aleluias. Maranata, aleluias. Cristo tá, aleluia. Cristo volta e sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluias. Maranata, aleluias. Maranata, aleluias. Cristo volta e sua noiva levará. Mais uma vez. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrar e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia, aleluias. Maranata, aleluias. Cristo volta e sua noiva levará. Amém? Aleluias. Ele volta e a sua noiva ele levará, né?
A sua noiva, a igreja não. A igreja não sobe. Quem sobe é a noiva, né? Aqueles que estiverem em Cristo, esses subirão para estar com Ele para sempre. Vamos fazer o trabalho da oferta, que também é uma adoração ao Senhor, né? Se nós gaguejarmos aqui nos cânticos, sabe que nós não somos cantor, né? Nem líder de cântico. O líder de cântico está sentadão ali, né? Está numa boa hoje, né? Mas também gosto de louvar e exaltar o nome de nosso Senhor Jesus. Pai Santo e Eterno, Salvador, como é bom louvar o Teu nome, ó Pai, e engrandecer o Teu nome, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor, ó Pai, que fez os céus e a terra, e que tem nos guardado, tem nos dado saúde, e tem nos dado o de melhor, ó Pai, que é a Sua palavra. Pai, agradecemos de coração pelos irmãos que estão presentes, ó Pai, e também aqueles que estão assistindo. Pai, obrigado por tudo. Pedimos também a bênção, ó Pai, agora Teus filhos que irão Te adorar, ó Pai, com suas ofertas. O Senhor possa ricamente abençoar o trabalho de cada um, ó Pai, na qual eles trazem sustento para os seus lares. Que as empresas possam ser abençoadas, ó Pai, e o Senhor possa ricamente abençoar a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 86 do Inário, irmãos. Hoje é um culto de oração. Quando orar, lembre de mim. Ponha o meu nome na oração. Fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala para Ele me proteger. E aí Jesus responderá. Aleluias. Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Às vezes vejo que vou cair, procuro me segurar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. No desalento, nas aflições, nas
nas fúrias das ondas do mar. Muitos precisam das orações, não posso desanimar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Amém. Aleluias. Graças a Deus, né? E Ele responde à oração de cada um. Isto demora um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, mas Ele cumpre com a sua palavra, né? Vamos se pôr de pé, somente crer. Aleluias. E somente creia, né? Que tudo é possível para aqueles que creem. Soberano Deus, eterno e precioso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, do profundo da nossa alma, por poder mais uma vez mais estar nesse lugar. Viemos para orar, derramar nossa alma perante o Senhor, buscar a Tua face. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão. Te agradecemos pela vida, pela saúde, te agradecemos pela paz, pelos cuidados, te agradecemos por tudo, meu Deus. E agora fale conosco através da sua palavra. E em nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém. Deus continua abençoando, irmãos, a cada um. Bom é nós poder estar aqui. Também Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando, as pessoas que estão acompanhando esse culto. Estamos começando a transmitir nossos cultos, temos muito que aprender ainda e mexer com essa tecnologia não é muito fácil, a gente que é leigo nessa área, mas aos poucos vamos se aperfeiçoando. E a intenção é uma só: ajudar outras pessoas a atingir o último eleito, alcançar o último eleito. E é uma forma também de evangelismo. E aqueles irmãos que moram em outras cidades, não têm igreja, não podem estar no culto presencialmente, pode fazer desse momento, seu momento de culto, através da internet. Então, que Deus abençoe a todos. Ainda está um pouco atrasado e temos que se aperfeiçoar, pegar alguém que entenda realmente para deixar bem certinho as coisas aí. Talvez o irmão Gilberto, né? Ele é perito nisso. Já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, todos estão bem? Amém. Louvado seja Deus. É uma escritura bem conhecida, aonde nos diz assim a Bíblia. 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pai Celestial, acrescente as suas bênçãos sobre a palavra lida e que ela seja vivificada em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Uma das coisas, irmãos, que é necessário para nós agradar a Deus é justamente a fé. A ponto da Bíblia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Chegou a ser chamado o amigo de Deus. Então, nada melhor do que nós aprender com esses exemplos deixados na Bíblia, de homens que tiveram sucesso, de homens que venceram porque ousaram confiar em Deus. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre os três poderes. Os três poderes. O primeiro poder, o profeta chama que o primeiro poder, o poder de Satanás. Irmão Brana diz que o diabo ele sempre sai na frente. E então é necessário, quando o diabo age, com ele tem esse primeiro poder, é necessário nós acionar um segundo poder, que é o poder da fé. E o poder da fé aciona o poder de Deus. E então, quando Deus entra em cena com o seu poder, não há nada que faça frente ao poder de Deus. Há um hino que diz assim, que não há portas que se fechem diante da sua voz. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Nós vamos ver em Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé. Foram heróis porque ousaram confiar em Deus. Não há como, irmãos, nós vencer na vida sem fé naquele que pode todas as coisas. Veja que Abraão, ele pôde alcançar o filho da promessa, porque em nenhum momento ele duvidou da promessa de Deus. Nós não temos que dar lugar em nosso coração para dúvida. Quando a Bíblia diz, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Tudo que nós precisamos fazer é crer que realmente podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não sou eu dizendo, não é um pregador dizendo, não é algo inventado por uma igreja, não. Isso é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Então, também a Bíblia diz todas as coisas, veja bem, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Não diz que todas as coisas são possíveis a quem duvida, mas a quem crê, tudo é possível. E Deus, irmãos, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Sabe por que que aqueles 10 espias, juntamente com os demais que duvidaram da capacidade de Deus, morreram? Eles simplesmente morreram, eles somente morreram porque eles duvidaram da capacidade de Deus. Quando eles disseram assim, nós não podemos possuir a terra, porque ela está tomada, ela é ocupada por gigantes. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, Deus nos enganou. E a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de nenhuma, nunca se arrependeu e jamais se arrependerá de nenhuma promessa que Ele nos fez. Quando Deus disse, Abraão vai ter um filho através de Sara, não era através de Agar, era através de Sara. Será que Deus não podia rejuvenescer a Sara e Abraão? E abrir aquela madre que por toda a vida esteve fechada? Eu quero dizer uma coisa aqui esta noite, irmãos. Eu não sirvo um Deus falido. Eu não sirvo um Deus que fez e não faz. Hebreus 13:8 ainda é válido hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mensagem, o poder da decisão, está em nós esse poder também. Você é quem decide, sou eu que decido se vou tomar Deus em sua palavra ou não. Mas as promessas de Deus estão aí, ao alcance de todos que ousarem crer nele. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Agora veja como a Bíblia diz para nós nos aproximar. E essa é uma noite de oração. A Bíblia diz, aqueles que se aproximam de Deus. A primeira coisa que esse homem, que essa mulher deva fazer, crer que Ele existe. Nós não podemos ser ateu. Nós temos que crer. Domingo passado era domingo de Páscoa. E aquilo simplesmente representa muito para os cristãos. Porque lá em Jerusalém há uma sepultura aberta, dizendo que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele vive, reina e tem todo o domínio. Tem o domínio de todas as coisas. O profeta diz, observe como nós pensamos a princípio, tomando aquele assunto do livro de Êxodo, nós encontramos 3 poderes principais. O poder de Satanás é o número 1. O poder da fé é o 2. E o poder de Deus é o 3. E vimos que Satanás é sempre quem demonstra seu poder primeiro. Observe pequenas coisas quando começam a ferver de início. Você sabe, o marmelo cresce em uma noite e morre no outro dia. Leva um longo tempo para uma árvore de carvalho crescer, mas ela estará bem enraizada e firme quando crescer. Então o diabo geralmente começa aquele pequeno estouro, e então observe, ele tenta cortar o movimento de Deus. Essa é a tática do diabo.
Essa é a estratégia do diabo. Veja que o diabo sempre está querendo apavorar as pessoas. Veja que o diabo sempre está querendo impor medo nas pessoas. E o profeta diz que o medo é a ausência da fé. Se nós não cremos que Deus é poderoso para nos defender e nos livrar, nós vamos morrer de medo e o diabo vai tendo vantagem sobre a nossa vida. Mas quando você olha para esse problema e com fé em Deus, você diz, eu vou te vencer, o meu Deus é mais do que suficiente para te destruir. Você teve fé para acionar o poder de Deus, e o poder de Deus vai derrotar Satanás. Então veja, seja doença, seja problema doméstico, seja problema financeiro, seja o que for, Deus é mais do que capaz. E nós temos que aprender a dar ênfase ao poder de Deus. Nós temos que aprender a enaltecer o Deus que nós servimos. Muitas vezes as pessoas têm mais prazer em contar as suas desventuras do que contar as suas vitórias. Não é hora de nós se levantar, confiado no poder ressurreto de Jesus Cristo, e começar a testificar o que Ele tem feito na nossa vida? Será que ninguém de nós, nunca recebeu alguns benefícios de Deus? Quantas vezes Deus tem te guardado, tem te livrado? E eu creio, irmãos, se nós somos a noiva de Cristo, nós estamos representados em Calebe. E Calebe pegava junto com Josué. Josué é um tipo do Espírito Santo. E Josué, ele vai liderando o Calebe. O Espírito Santo está liderando a noiva, por meio de sua palavra. E veja que quando Josué falava, Calebe concordava. E a noiva, e o Espírito, e a noiva dizem vem. Dizem a mesma coisa. É a mesma linguagem. A ponto do irmão Brana dizer que ela é ele. E ele é ela. Há unidade entre a noiva e o noivo. E Deus simplesmente, o profeta diz, Deus não tem outras mãos, a não ser a sua e a minha. Quando você toca em alguém, é as mãos de Deus tocando naquela pessoa. E você tem que crer que tudo que você toca vai ser abençoado. Se você é uma noiva, é um membro da noiva de Cristo. Vocês acham que porque o Egito prosperou, foi por causa da esperteza de Faraó? Foi por causa dos seus generais? Não, foi por causa de um José que estava ali. Então, o diabo sempre quer ter vantagem, e ele sai na frente, mas é hora de nós acionar o segundo poder, que é o poder da fé. E esse poder aciona o poder de Deus. Vamos mais um pouquinho. O profeta diz assim, então descobrimos que o poder dele, ele tinha poder, e aquele poder era a morte. O poder de Satanás sempre gera morte. Aquele poder é poder de morte. Não diz a Bíblia que o ladrão que aponta para o diabo veio fazer 3 coisas, matar, roubar e destruir? É o que ele está fazendo aí. Através dessas doenças, através de tantos problemas. Mas ele não tinha nenhum poder além daquilo. Seu poder se resume em morte. Então, além da morte, a fé vê o Deus da ressurreição. Vocês não já leram na Bíblia? Claro que já. A Bíblia diz que a fé, ela olha para as coisas que não são, como se fossem. Aí o profeta vem e prega uma mensagem intitulada Olhando para o Invisível.
A fé não precisa desse sentido, o sentido da visão, para poder crer. A ponto da Bíblia dizer que nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Eu nunca vi a sexta dimensão, mas algo dentro de mim diz que essa sexta dimensão existe, ela é real. Eu creio numa sexta dimensão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso me emociona quando eu começo a pensar naquela cidade que Abraão viveu a vida toda à procura, cujo artífice e construtor é Deus. Vamos concluir. Olha o que a fé é capaz de fazer, irmãos. A Bíblia diz: pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Você também deseja essa pátria melhor? Essa pátria onde não há coronavírus, essa pátria onde não há hospital, essa pátria onde não há ambulância, simplesmente com a sirene ligada, buscando pacientes morrendo. É para lá que eu estou indo. Pelo que também Deus não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou pela fé. E pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. E pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você tem em vista a recompensa? Por isso vale a pena servir a Deus, irmãos. Há uma recompensa logo ali na frente. Aleluias. Veja bem, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Veja, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Veja então que tudo isso aconteceu. Eles conquistaram tudo isso porque ousaram acreditar. Ousaram acreditar. Não foi o que disse Sadraque, Misaque e Abednego? O nosso Deus. Em outras palavras, o Deus que nós servimos
pode nos livrar dessa fornalha de fogo. Nós não temos dúvida disso. Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, esse fogo não causará dano em nós. Ele é mais do que capaz. Se Deus é capaz de apagar a força do fogo, será que Ele não pode, de uma vez por todas, eliminar essa enfermidade em seu corpo? Será que Ele não pode, de uma vez por todas, dizer um basta a esse problema? Se tu tão somente crê, todas as coisas, não algumas, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Não sou eu dizendo isso, é a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus. Não algumas coisas, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então que você faça uso desse segundo poder, para que o terceiro poder seja acionado. E com esse terceiro poder, você vai derrotar a Satanás. Você crê? Você crê? Então todas as coisas é possível. Nós vamos ter nosso momento de oração. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam. Não sei como ficou a transmissão, mas tenham paciência conosco. Estamos começando e todo começo é difícil. Todo começo é difícil. É fácil fazer as coisas quando tem pessoas que entendem bem do assunto. Mas quando a gente tem que ir aprendendo, apanhando para aprender, é muito mais difícil, se torna pesado. E é um trabalho voluntário. Irmãos têm se dedicado, buscado e tal. E eu agradeço a Deus por saber que sempre tem pessoas voluntárias, sempre tem pessoas dispostas a contribuir não com o pastor, mas com a obra de Deus. Sabe que quando você ajuda no evangelismo, você apoia o trabalho, e uma alma for alcançada, não foi o pastor ou o evangelista que ganhou, foi a igreja. E o Mombrana diz: enquanto houver eternidade, o nome dessa pessoa estará envolto de você. Seu nome estará envolto. Enquanto houver eternidade. Não foi por isso que aquela jovem veio ao encontro tão feliz, dizendo: precioso irmão, se tu não tivesse ido, nós não estaria aqui. Não estaria aqui. Irmãos, eu penso que quando nós chegarmos do outro lado, só vamos sentir vergonha de uma coisa: de não ter feito mais por Deus. Eu penso que essa será o meu sentimento. Porque o Mombrana disse que quando ele prega a mensagem, o profeta envergonhado, ele já tinha ganhado 500.000 de almas para Cristo. E ele disse que se sentia um profeta envergonhado por não ter feito nada pelo reino de Deus. E aonde eu fico? E aonde nós ficamos? Então, o mínimo que a gente pode fazer, se você não vai, não está ali na linha de frente, apoie quem está tentando fazer alguma coisa. Apoie com as suas orações, com a sua contribuição, anime pelo menos. Veja que quando Salomão foi construir o templo, tinha os trabalhadores e tinha aqueles ali que estavam só para animar o povo, que eu creio que era 3.000 pessoas, só para animar o povo que estava trabalhando. Eles não botavam a mão na massa, mas estavam ali. Está ficando bom, é isso mesmo, continue, esse templo logo vai ficar pronto.
Isso é como pôr graxa na engrenagem. Se colocamos em pé. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar por esse pedido de oração. Peço oração por Salete Aparecida Pavesque de Lima. Ela está entre a vida e a morte, está entubada. Esposa de um colega de trabalho. É o irmão Antônio Salles que está pedindo. Também por João Chaves, que está entubado. E para Zarur, colega de trabalho. Vamos apresentar esse pedido a Deus. Imagine se fosse um membro da sua família. Ó Deus e Pai, acabamos de falar sobre o poder da fé, que aciona o teu poder. E aqui, Senhor, estão pessoas que creem. Nós não somos incrédulos, mas nós cremos no teu poder. E eu seguro em minha mão esses nomes, esse pedido de oração, com esses nomes, Senhor. Essa senhora que está entre a vida e a morte. Só um toque do Senhor é o suficiente para ela sair, meu Deus, desse leito de enfermidade. Esses outros que estão entubados, meu Deus. Pai, permita que eles tenham uma nova chance. E que saiam deste leito de enfermidade completamente curado. Queira restabelecer a saúde deles, Senhor, no teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor Deus, pelo filho do pastor Afonso, que estava pedindo para que lembrássemos dele em nossas orações. E nós apresentamos ele a Ti. Já cremos que o Senhor entrou com providência. Ó Deus bendito, também minha cunhada, eu intercedo em seu favor. Meu irmão, meu Deus, eu apresento a Ti. Peço que o Senhor estenda a Tua mão, restabelecendo sua saúde. Não só a saúde física, mas salvando a alma também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder e amaldiçoamos a enfermidade pela autoridade de Jesus Cristo. Satanás, você está derrotado. Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos toda sorte de doença e declaramos saúde para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E assim todos que estão em necessidade, oramos, ó Deus, sem exceção, que o Senhor toque-os com a Tua mão de poder e que eles sejam libertos, que eles sejam curados, que eles sejam livres, meu Deus, livres para Te adorar, livres para Te servir. Abençoa cada lar, cada família. Te agradecemos pelo Senhor ter sido misericordioso com a família ali do irmão Beto, a irmã Ironi, e ter restabelecido a saúde deles. Oh Senhor, e tantas outras pessoas. Oh, sabemos que o poder da fé aciona o poder de Deus, e o Teu poder é suficiente grande para derrotar o poder de Satanás. Agora estaremos diante de Ti por uns minutos. Ouça nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Ore da sua maneira. Deus os abençoe a todos. Tenha seu momento com Deus.